Olá, quero cumprimentar cada participante do primeiro Congresso Nacional dos Profissionais Agrícolas e segundo Workshop Internacional em Ciências Agrárias. Eu sou o professor Renner Ferraz, da Universidade Federal de Campina Grande, e hoje gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre meta-análise, destacar um pouquinho dos aspectos históricos, atualidades e perspectivas, principalmente com ênfase nas ciências agrárias. Dentro dessa perspectiva, gostaria de me apresentar para vocês, certo? Então, entre os anos de 2007 e 2010, eu me formei em licenciatura plena em Ciências Agrárias na Universidade Estadual da Paraíba. De 2010 a 2012, fiz o curso de mestrado acadêmico também em Ciências Agrárias pela Universidade Estadual da Paraíba. Depois, lá entre 2016 e 2018, fiz o curso de doutorado em Engenharia Agrícola, com ênfase em irrigação e drenagem. E de 2019 até o presente, estou fazendo o estágio pós-doutoral também em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Campina Grande, em parceria com a Universidade Estadual da Paraíba. No que tange ao campo das ideias e o que a gente gostaria de discutir rapidamente com vocês hoje, certo? Tem alguns pontos a serem observados. Então hoje a gente vai fazer um apanhado introdutório rapidamente. Vamos destacar um pouquinho dos aspectos históricos que norteiam essa temática de meta-análise. Discutiremos um pouquinho sobre atualidades em relação a esse tema dentro da nossa área. Quais são as perspectivas no uso de meta-análise voltado para as ciências agrárias e faremos nossas considerações finais. Bom, diante do que a gente postula enquanto meta-análise voltada para a agricultura, é importante que façamos uma contextualização rápida, como, por exemplo, lembrar lá da agricultura familiar, certo? Então, do ponto de vista da agricultura familiar, o que é que nós podemos destacar de contribuição relevante dessa modalidade de agricultura frente à agricultura convencional? Bom, tem alguns pontos, como por exemplo, é importante que a gente destaque que a agricultura familiar ela é um dos pilares responsáveis pela erradicação da fome no mundo. Isso quem fala não sou eu, tá certo? Eu estou apenas repassando dados da FAO. Diante disso, por que a agricultura familiar é tão importante? Vamos destacar somente no Brasil, ela é responsável por 80% da produção de mandioca, 70% da produção de feijão, e aí temos ainda produções expressivas de outras culturas como milho, arroz, leite, carne suína, bovino, trigo. Então, de fato, a agricultura familiar ela é muito importante para a gente. Bom, e como a gente consegue encaixar a temática meta-análise dentro disso? Especula-se, né, em alguns segmentos que a agricultura familiar ela é caracterizada pelo baixo emprego de tecnologias, né, pelo agricultor sofrido, cansado, que basicamente luta por subsistência, enquanto que os excedentes nem sempre conseguem suprir outras necessidades. Bom, mas será que isso é uma realidade sempre? É preciso, então, que a gente faça algo para mudar essa realidade, certo? Então, diante dessa situação, a gente tem que destacar que nós, pesquisadores, vivemos incessantemente buscando respostas para os principais problemas que ocorrem na nossa região semiárida, e o emprego de tecnologia certamente vai nos trazer essas respostas. Então, de que forma a gente consegue fazer com que aquela agricultura considerada tradicional evolua e traga informações importantes para que a gente consiga promover mudanças na realidade de muitas pessoas. Ora, e de que forma isso é possível? Primeiro aspecto a ser considerado:
pesquisa científica. Então nós temos que desenvolver pesquisas científicas para que a gente consiga levar aquele agricultor que foi estigmatizado como sofrido, como a agricultura simples, em alguns casos até chamada de pobre. Então, só que temos que lembrar também que a pesquisa científica ela carece de investimentos. Então nós temos que buscar recursos nos órgãos de fomento, contar com recursos institucionais, certo? Iniciativa privada. Então são muitos aspectos que a gente tem que considerar quando a gente pensa em fazer pesquisa científica visando mudar uma realidade. Por quê? Essa pesquisa científica ela não pode ser feita de qualquer jeito. Ela precisa ter um padrão de qualidade para que a gente consiga recomendar algo, para que a gente consiga fazer algo relevante e essa relevância cause aí um impacto social. A gente consiga transformar vidas, né? A gente consiga, por exemplo, inserir jovens pesquisadores, família de agricultores, né, tradicionalmente que viviam da agricultura, em pesquisas que poderão mudar a vida deles no futuro, certo? Então, jovens pesquisadores aí de destaque dentro do campo das ciências agrárias, contribuindo com outros pesquisadores. E o emprego de tecnologia, ele deve sim estar presente. Então, precisamos fazer uso das novas tecnologias. E aí, a meta-análise, sem dúvidas, pode ser considerada uma tecnologia emergente no campo das ciências agrárias para que a gente consiga ter algumas respostas sem necessariamente irmos ao campo e fazermos alguns experimentos. Haja vista que quando a gente definir o que é meta-análise, vocês vão conseguir enxergar outras perspectivas. Mas o que importa é que no final das contas, tá certo? Tenhamos bons resultados, que a nossa lavoura floresça, frutifique, que dê produção e sustente a vida no nosso semiárido. Pouco importa se a gente tem dúvidas, ou questiona-se se o nome é feijão de corda, se o nome é feijão macaça ou se é calpi. O importante é enxergar no olhar sereno de pesquisadores o horizonte e enxergar que no futuro existe esperança para que a gente transforme a realidade do nosso semiárido. E é nessa perspectiva que a gente enxerga a meta-análise como uma ferramenta que pode dar uma enorme contribuição, principalmente, né, em jovens pesquisadores que estão em busca de muitas respostas. E nessa perspectiva, nós iluminamos esse quadro escuro aqui, só que iluminamos com uma luz aqui que está desequilibrada só para o lado esquerdo. E muitas vezes o ego do pesquisador, o eu, ele pode ser tendencioso em, quando a gente vai fazer as nossas revisões de literatura, escolhermos apenas aqueles materiais científicos que coadunam com as nossas ideias. Então, o autor fulano de tal publicou um artigo e a ideia dele está em consonância, está em acordo com aquilo que eu penso. Então eu vou citar ele no meu artigo. Muitas vezes, quando o nosso ego, quando a gente acha que está correto, que só aquela nossa ideia está correta, nós deixamos um lado obscuro de informações que podem ser relevantes, mas que a gente não considerou na nossa revisão de literatura, nas nossas pesquisas. E isso é arriscado, porque quando Albert Einstein se pronunciava, ele dizia lá que o seguinte, o nosso ego, ele está diretamente relacionado com o nosso conhecimento. Ou seja, quanto maior é o conhecimento de um pesquisador, de uma equipe, de um grupo de pesquisa, menor é o ego dela. Mas quando o nosso ego está muito inflado, muito grande, é colocado em xeque o nosso conhecimento. Então, por conta disso, a meta-análise ela vem para equilibrar essa luz que está apenas de um lado e centralizá-la para que o centro das ideias fique iluminado, né? E evidentemente que alguma outra informação periférica ali que não tenha tanta relevância, é possível que ela passe despercebida nas nossas buscas por conhecimento. Mas
dando prosseguimento a essa celeuma, a gente enxerga o seguinte, que a revisão sistemática e a meta-análise são ferramentas que podem centralizar aquela luz e iluminar as informações que estão disponíveis para que a gente gere informações relevantes de fato, para que a gente considere não só as pesquisas que nos interessam, mas também outras pesquisas que discordam das nossas ideias. Nem sempre nós estamos certos. Como, por exemplo, se nós observarmos, certo, a produção científica mundial, né, em número de publicações de artigos científicos relacionados ao tema agricultura, e aí a gente está falando aqui só de publicações indexadas, tá? Por exemplo, no Scopus, a gente vai perceber que lá desde 1960, embora existam registros anteriores, né? Evidentemente, como eu citei para vocês, aqui material de alta qualidade indexado. A gente vem percebendo que na medida que o tempo tem passado, a produção de ciência, de artigos científicos em nível mundial, ela tem aumentado. Isso é bastante perceptível. No entanto, o que acontece? Dependendo do campo de estudo que a gente segue, nós podemos ter algumas dificuldades. Como, por exemplo, esse volume de publicações que existe hoje, se nós imaginarmos aqui, por exemplo, em 2020, nós tínhamos aí aproximadamente 30 mil artigos científicos publicados relacionados à agricultura, né? Então, quando a gente precisa fazer revisão de literatura e buscar nos autores que já desenvolveram pesquisa e já publicaram resposta para algumas dúvidas que a gente tem, muitas vezes nós vamos nos deparar com um volume muito grande de artigos científicos. E muitos desses têm, sim, opiniões e conclusões divergentes. E aí fica aquela dúvida, bom, e agora, em quem eu confio? No autor A ou no autor B? Então, nessa perspectiva, essa nossa fala ela é corroborada aqui pelo Lovato e colaboradores, né, na sua publicação lá de 2007, já dentro da área das ciências agrárias, né, na Revista Brasileira de Zootecnia. Esses pesquisadores eles disseram o seguinte, ó, que o elevado número de produções científicas, né, de publicações, se transformou num problema para a seleção e análise qualificada da literatura. Como eu falei, muitos trabalhos, então isso dificulta a gente fazer uma análise crítica e se chegar em uma resposta de forma rápida e objetiva. No entanto, vem o porquê que tudo isso é importante, porque esse problema ele é necessário, é benéfico e é fundamental para que a ciência evolua, para que o conhecimento evolua. Porque na medida em que muito conhecimento está sendo gerado, nós temos opções de analisarmos o que está sendo produzido e tomarmos decisões. Então a gente sai daquela iluminação de ideias descentralizadas, daquela figurinha que eu mostrei da luz, e a gente começa agora a ter um volume grande de informações. Embora seja trabalhoso e cansativo revisar tudo isso, nós podemos então lançar mão de algumas ferramentas que tornem isso mais claro para a gente, certo? Então, nessa perspectiva, nós temos a meta-análise, certo? A meta-análise, seja junto ou separado aí, tá? Isso vai mais por questão de tradução. Ela é uma técnica estatística que consegue integrar resultados de pelo menos 2 ou mais estudos independentes. Quando a gente está falando de independente, eu montei um experimento aqui na Paraíba e o colega pesquisador montou um experimento com a mesma temática na região sul, sudeste, por exemplo. E aí, embora a mesma temática, tá certo? São pelo menos 2 estudos independentes. O que eu estou fazendo aqui independe do que ele está fazendo lá. Sobre uma mesma questão de pesquisa. Então, lógico, a gente está buscando informações, né, respostas parecidas ali. Em uma medida resumo. Então, no final das contas, a gente citou no mínimo 2, mas imaginemos aí 100 artigos científicos publicados. No final, a gente vai ter uma medida
que resume os resultados ou a conclusão, né, ou a resposta que cada grupo de pesquisa encontrou e a gente vai tomar uma posição com base nessa medida resumo. Os resultados de tais estudos. Então, quando a gente consegue resumir lá o resultado de todos esses estudos, a gente vai chegar a uma resposta. Lembra que nós tínhamos lá um universo de em torno de 30 mil artigos científicos. Isso no geral, se a gente for filtrar por determinadas áreas, vamos ter um volume menor, mas ainda assim é muito expressivo. Bom, dando continuidade, queria destacar para vocês também o seguinte. Uma das coisas bacanas da meta-análise é porque ela pode ser aplicada na área que você possa imaginar. Eu sou da zootecnia, quero descobrir se a ordenha mecanizada causa dano à teta da vaca. Beleza? Vai buscar artigos científicos que alguns vão dizer que sim, outros podem ser que digam que não. Então, no final das contas, a gente vai combinar todos os resultados e vamos chegar a uma resposta sobre isso. Será que a aplicação de um determinado defensivo agrícola provoca modificações no equilíbrio da fauna edáfica, né, ou dos micro-organismos do solo? Não sei, vamos buscar artigos científicos que digam isso. Será que a velocidade de deslocamento influencia no rendimento da minha colheitadeira? Então são N perguntas que, de repente, eu não preciso pegar a minha colheitadeira, colocar no campo e avaliar isso, porque outros pesquisadores ao redor do mundo talvez já tenham feito isso, e esses artigos já nos dão essa resposta. Bom, professor Ferraz, qual é a importância, então, da meta-análise nesse sentido? Ora, nós vamos também trazer outros dados importantes para que a meta-análise comece a fazer sentido como uma ferramenta que vai auxiliar muitos jovens pesquisadores ao redor do mundo. Se nós imaginarmos aqui, colocamos aqui o termo meta-análise combinado com vários termos-chave aqui da área das ciências agrárias, como agricultura, agronomia, agrícola, agrária, ciências agrárias. Encontramos, por exemplo, 1.869 artigos científicos publicados, indexados. Então nós percebemos que, de fato, a produção mundial de artigos científicos sobre meta-análise relacionada às ciências agrárias, essa produção ela tem aumentado ao longo do tempo. Tá certo? Essa quedazinha aqui é que o ano de 2021 está só no início, então até o final do ano essa bolinha tende a subir aqui. Então, em síntese, a produção de meta-análises relacionadas à agricultura ela tem aumentado em nível mundial, certo? Mas agora vamos pensar o seguinte, e nós pesquisadores brasileiros? Será que a gente tem acompanhado essa tendência de mundo de utilizar essa ferramenta que o mundo mostra através dessa figura que está utilizando? E nós, como é que estamos? Bom, antes de mais nada, eu queria fazer um breve recorte da história e dizer que é possível que o mundo esteja, de fato, utilizando meta-análise. É possível que os brasileiros estejam utilizando. E isso não é por acaso. Vejam, lá em 1932, o Fischer ele já prospectava sobre métodos passivos de combinarem efeitos de valores de probabilidade de significância de experimentos científicos. Então, será que o valor de probabilidade de significância de um experimento que é feito aqui tem relação com outro experimento com a mesma temática que é feito em um determinado local diferente do que eu estou? Então, o Fischer já se preocupava com isso. Lá em 1954, Cochrane já começou a desenvolver as primeiras metodologias e publicar os primeiros trabalhos que combinavam resultados de experimentos diversos lá. E aí, em 1959, 5 anos depois aqui, o Mendel e Hensel foram lá e publicaram um método que hoje é considerado um dos principais métodos. Inclusive, ele é citado como a base
da meta-análise atual, da meta-análise moderna. Então, o que se faz hoje em nível de meta-análise pode ser atribuído, inclusive, os materiais publicados pelo Mental e Renzo lá em 59. E hoje, em nível de Brasil, como é que está a nossa produção científica em termos de meta-análise voltada para a agricultura? Primeiro registro de artigo indexado, tá certo? Foi lá em 2008, isso com base no Scopus, tá certo? A gente abranger um pouco mais, e aí quem for estudar meta-análise vai entender que não basta pesquisar somente no Scopus, né? Web of Science, Agris, N outras bases aí devem ser consultadas até 2021. Então, nesse inteirinho 2008 até 2021, nós tivemos sim um crescimento expressivo. Tá aqui os dados de Brasil, né? Tivemos aqui 81 artigos relacionados à meta-análise e ciências agrárias publicados, tá certo? E de 2008 para cá, a gente veio tendo uma certa oscilação. De 2015 em diante, aí de fato, as meta-análises relacionadas à agricultura, elas aumentaram, né? Volto a ressaltar essa queda aqui, que é 2021, que não está completa. Então, veja, a produção nacional relacionada às ciências agrárias aumentou, mas não acompanhou o ritmo mundial. Veja, nós representamos apenas 4,3% da produção mundial quando se trata de meta-análise voltada para a agricultura. Então, nós precisamos evoluir ainda. Então, desses 81, existe aí, né, uma pequena contribuição nossa, né? Então, seguindo adiante, de onde veio essa pequena contribuição nossa? Né? Então, lá no ano de 2013, uma das pessoas brilhantes aqui da nossa Universidade Federal de Campina Grande, o professor, doutor, pesquisador e humano José Dantas Neto, ao qual eu tive a satisfação de ser orientado no curso de doutorado, né? Lá em 2013, ele teve aqui a ideia de desenvolver um projeto sobre o uso racional da água na irrigação da palma forrageira no semiárido brasileiro. E esse projeto foi aprovado e financiado pelo CNPq e ainda hoje, né, nós colhemos frutos, né, dos resultados desse projeto. Por exemplo, a minha tese de doutorado foi vinculada a esse projeto aqui. E no nosso bate-papo inicial, o professor José Dantas nos provocou de que forma poderíamos contribuir, né, para a robustez desse projeto. E na ocasião, como curioso, a primeira coisa que eu queria saber, embora seja de família de agricultor e tenha tradição no campo, né, sabia um pouco da importância da palma. Mas do ponto de vista técnico-científico, é importante saber se essa cultura tem destaque também. Então, sugeri a ele, professor, o primeiro passo eu gostaria de fazer uma meta-análise, né? Uma revisão sistemática e meta-analisar para ver se realmente a água é um recurso que tem uma contribuição expressiva para a palma no semiárido do nosso país. E aí fui fazer revisão de literatura, na ocasião no ano de 2017 ainda. Né? Só que de lá para cá, trouxe alguns dados já atualizados aqui de 2021, artigos que foram recentemente publicados, só para justificar para vocês a importância, né, de fazer uma aplicação prática de meta-análise dentro do nosso campo de estudo. Então, esses pesquisadores aqui, ó, o Ferraz Jardim, ele foi lá e disse que a palma é uma opção alimentícia e forrageira para as regiões semiáridas do mundo. E assim como esses pesquisadores, muitos outros trouxeram muitos benefícios da palma forrageira, como redução da fome, adaptação a mudanças climáticas, entre outras funções importantes da palma forrageira. Outros pesquisadores também, como por exemplo Lemos aqui, os seus colaboradores, disseram o seguinte: bom, embora a palma seja tão importante, a
a produtividade dela é reduzida quando a gente tem baixa disponibilidade de água e de fertilizantes e de nutrientes no solo, né? Então, diante disso, a gente deu a nossa contribuição do ponto de vista meta-analítico. Como o professor José Dantas propunha propunha um experimento de palma irrigada no semiárido, nós fomos buscar o seguinte: será que existe, né, aumento ou ganho de produtividade da palma forrageira irrigada? A gente fez uma revisão sistemática, uma meta-análise em relação a isso. Então, pessoas aqui que me ajudaram bastante com isso, como a Patrícia Costa, o próprio orientador, o professor José Dantas, o professor Pedro Viegas, o professor Alberto Mello, o professor Flávio, Aldair, Vonberg, Antônio Suassuna, o Constantino, a professora Vera. Então, foram pessoas que contribuíram bastante para a idealização e concretização dessa meta-análise. Então, diante disso, o que nós fizemos? Buscamos aí em alguns bancos de dados, pelo menos 6 bancos de dados, né? Referências que pudessem nos dar respostas de se a irrigação aumenta ou não a produtividade da palma. Nesses 6 bancos de dados que a gente buscou, localizamos aí, tirando os resultados duplicados, né, 2.583 resultados. Desses resultados, fizemos uma seleção inicial e ficaram somente 25 referências que atendiam aos critérios que a gente precisava para ter a resposta. Isso significa que 2.558 foram excluídos. Desses 25, apenas 5 passaram por uma revisão sistemática. Os demais foram excluídos porque não atendiam aos critérios que a gente precisava. Então, desses 25, 20 foram excluídos, ficaram 5, e esses 5, então, foram os trabalhos lá do Queiroz e colaboradores, trabalho da Souza, do Moraes, da Silva, e em cima disso, nós conseguimos tirar pelo menos 31 entradas de dados que seriam combinadas para nos dar uma resposta, né, chamada de medida do efeito lá na meta-análise. Aqui são as bases de dados que a gente buscou, desde do Google Acadêmico, Scopus, Science Direct, Springer, Weil e a portal de periódicos da CAPES, basicamente no banco de dissertações e teses da CAPES aqui. Bom, e chegamos no seguinte resultado. Tá? Antes de mais nada, eu quero apresentar para vocês o Forest Plot, então, chamado também de gráfico de floresta. Ele tem aqui um valor, né, que é o divisor de águas entre uma coisa ser eficiente ou não. Tá certo? Então, para a esquerda, significa dizer que a irrigação não aumenta a produtividade de palma, enquanto que o lado direito significa dizer que ocorre aumento de produtividade da palma. Então, todas as entradas de dados que estão aqui à esquerda, nessas entradas aqui, os pesquisadores descobriram que, quando compararam palma irrigada com palma de sequeiro, não houve aumento de probabilidade. Aliás, aumento de produtividade, desculpa. Esses artigos aqui, essas entradas de dados em que o limite superior toca na linhazinha azul, é porque os pesquisadores descobriram que não existe. Aliás, confundi aqui, nesse caso aqui, quando eles estão aqui à direita, tá, e não tocam na linha preta aqui no zero, significa dizer que esse dado aqui, esse experimento mostra que a irrigação aumentou a produtividade da palma. Os que estivessem aqui para a esquerda, tá, quando eles estão aqui e tocam na linhazinha, é porque os pesquisadores descobriram, nesse experimento aqui, por exemplo, que a irrigação é indiferente. Não aumenta, mas também não diminui a produção da palma. Então, quando nós combinamos todas essas 31 entradas de dados, tá, nós temos essa medida que fica aqui à direita, de azul, também chamada de diamante, ou medida do efeito, tá?
O fato dela estar localizada aqui na direita, isso aqui é o resultado da combinação de todos esses experimentos aqui. Então, o fato dela estar para a direita mostra que realmente a irrigação aumenta a produtividade da palma forrageira. Mas será que isso é uma verdade absoluta? Sempre que eu irrigar vai aumentar a produção de palma? Existiram diversos autores aqui, que dizem que não. Certo? Esse aqui diz que não, esses aqui. E por que isso acontece? Ora, nas regiões semiáridas, vou voltar bem rapidinho aqui, só para destacar para vocês o título desses artigos. Vejam só. Semiárido, próximo artigo. Semiárido também, Então veja, no semiárido, de fato, a palma forrageira, ela aumenta a produtividade quando ela é irrigada, certo? Então, no melhor cenário, né, nosso limite superior aqui, é possível que a gente aumente até 80,25 toneladas a produtividade da palma usando a irrigação. No pior cenário possível, né, mesmo quando a gente irriga, digamos que as condições climáticas e outros fatores não estejam adequados, ainda assim, só o fato de irrigar faz com que a gente aumente 26,8 toneladas. Mas, em média, pelo menos 53,54 toneladas de palma aumenta, tá certo? A produtividade aqui quando a gente irriga. Então, ressaltando ainda, pessoal, o nosso objetivo hoje aqui não é ensinar a fazer uma meta-análise, tá? É mais mostrar a importância dela como ferramenta. Tá? Para aprender a fazer uma meta-análise, nós vamos ter outros momentos aí. Então, em resumo, eu sempre falo que é importante que a gente plante novas ideias, certo? Então, deixo em discussão entre os jovens pesquisadores, alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, coordenações de curso de pós-graduação, a possibilidade de aprofundarmos as discussões acerca do uso de meta-análise para nos trazer algumas respostas e embasar os estudos que a gente desenvolve. Então, de fato, o professor José Dantas Neto tinha razão em desenvolver um experimento com palma irrigada no semiárido brasileiro, certo? Então, a contribuição social que o projeto dele teve é justificada realmente pelo fato da água ser um fator primordial para o desenvolvimento das plantas aqui no semiárido. Bom, então diante disso, fica a cargo agora dos pesquisadores, das equipes de pesquisa, usar ou não meta-análise. Observando esse forest plot aqui, tendo como o zero aqui, nós temos duas alternativas. Não fazer meta-análise nas nossas pesquisas ou fazer. Bom, de antemão vocês já conseguem identificar que fazer meta-análise ganhou, né? Entre não fazer e fazer, o fazer está do lado direito aqui, o diamante, então ele ganhou. E aí nós temos alguns pontos a serem analisados. Por exemplo, olha, quando a gente diz que é muito trabalhoso fazer uma meta-análise, e certo? Embora pareça que a gente vai ficar só na frente do computador, sentadinho, fazendo revisão de literatura, analisando artigos, lendo, é trabalhoso, muito trabalhoso. Mas, esse trabalho todo, ele não é uma variável significativa, tá certo? A ponto de dizer para nós se a gente vai fazer ou não fazer. Embora ele pese um pouco aqui para o lado de não fazer. Mas ele não é significativo, ele toca na nossa média. Outra situação, nós pesquisadores, podemos absolutamente tudo na face da Terra. Nós podemos tudo. Agora, tem outros agravantes. Por exemplo, eu sei fazer ou não? Poxa, se eu não sei fazer, realmente isso é algo significativo para você fazer ou não fazer uma meta-análise. No entanto, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Basta eu querer. Se eu quero e se eu posso,
eu consigo passar por cima do fato disso ser trabalhoso, consigo aprender a fazer porque eu posso e porque eu quero. E acima de tudo, você tem que analisar se você precisa fazer uma meta-análise. Então, se você precisar, justifica realmente o fato de sempre que possível, né, vocês conseguirem um tempo, dedicação e apoio, vão lá e façam meta-análise para que a gente consiga chegar a respostas com a maior robustez. Deixo aqui para vocês alguns livros que foram importantes, né, na minha trajetória para aprendizado, um pouquinho do que é meta-análise, como que se faz. Então tem alguns livros e cursos também. Existem cursos diversos aí. Eu formei, né, pela Easy Knowledge aqui e, sinceramente, eles são fantásticos nos cursos de revisão sistemática e meta-análise. Aprendeu muita coisa bacana. Super recomendo o curso deles aqui. E, acima de tudo, quero deixar uma mensagem de que cada um de nós, seres humanos, tá? Quando nós nos juntamos a pessoas boas, nós acabamos nos tornando pessoas boas também. Então, juntem-se sempre aos bons e também será um deles. Não podia deixar de agradecer, certo? Não vou citar nomes, mas todos que fazem parte da Universidade Federal de Campina Grande. Sintam-se abraçados e reconhecidos. Tenho o meu agradecimento. Do Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, da Unidade Acadêmica de Engenharia Agrícola, onde eu fiz o meu doutorado, ao CNPq pelo financiamento da minha bolsa de doutorado e hoje de pós-doutorado, à Universidade Estadual da Paraíba, onde eu me formei, graduado e mestre em Ciências Agrárias, onde também tive a oportunidade de atuar como professor durante quase 4 anos. O meu carinho especial ao Campus 2 da UEPB, o Centro de Ciências Agrárias e Ambientais, com ênfase lá para o Departamento de Agroecologia e Agropecuária. Quero também deixar aqui o meu abraço a todos que fazem parte do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido e da Unidade Acadêmica de Tecnologia do Desenvolvimento, né, pela oportunidade, né, que está nos dando para hoje poder atuar como professor visitante lá. Ao nosso grupo de estudos em ciências agrárias no semiárido, que tem dado enorme contribuição aí para as nossas pesquisas, ao Laboratório de Ecofisiologia de Plantas Cultivadas, o nosso famoso Ecolab, fundado lá pelo professor Alberto, ainda em Catolé do Rocha e hoje ativo, né, com pesquisas relevantes, e a editora Gepra, que nos possibilitou esse momento aqui para discutir um pouquinho sobre meta-análise voltada à agricultura. Então, a gente fica muito feliz em poder participar. Isso foi só um comunicado rápido de uma ferramenta possível de ser utilizada na área das ciências agrárias. Então, desejo a todos um bom Congresso Nacional dos Profissionais Agrícolas e que seja muito proveitoso, de muito conhecimento para cada um de vocês. Forte abraço e até a próxima.